Era dourada de Hollywood é frequentemente vista como inocente e limpa. Mas quando desvendamos as páginas, encontramos alguns escândalos incrivelmente perturbadores escondidos sob o estrelato. Prepare-se para descobrir os segredos chocantes e histórias não contadas que Hollywood tentou esconder. Você não vai querer perder o que vem a seguir. A jornada conturbada de Judy Garland. Judy Garland, a amada estrela de O Mágico de Oz, começou sua ascensão à fama aos 14 anos de idade quando assinou com a MGM. O estúdio, no entanto, impôs exigências severas à jovem atriz. Pressionada a perder peso para seu papel em La Fiesta de Santa Bárbara, Garland foi submetida a uma dieta restritiva de sopa de frango e café preto. A MGM até a incentivou a fumar e tomar pílulas dietéticas para suprimir o apetite. Este regime exaustivo levou a uma luta ao longo da vida contra o vício e problemas de saúde mental. Alegações de maus-tratos, incluindo comportamentos inadequados por executivos de estúdios como Louis B. Mayer, agravaram seus problemas. Apesar de seu imenso talento, a vida de Garland foi tumultuada, terminando tragicamente aos 47 anos devido a uma overdose. Marilyn Monroe e os Kennedys. Marilyn Monroe, o epítome da bomba de Hollywood, cativava o público com sua beleza e charme. Casada 3 vezes com James Dougherty, Joe DiMaggio e Arthur Miller, sua vida pessoal era tão sensacional quanto seus filmes. Rumores surgiram sobre casos com o presidente John F. Kennedy e seu irmão, Robert Kennedy. Seu sedutor desempenho de Happy Birthday para JFK em 1962 apenas alimentou a especulação. Alguns alegaram que ela planejava expor esses relacionamentos. Mas antes que pudesse, Monroe foi encontrada morta em sua casa por uma overdose de barbitúricos aos 36 anos de idade. Sua morte continua sendo um tema de teorias da conspiração e debates até hoje. Os começos escandalosos de Joan Crawford. Antes de se tornar uma lenda de Hollywood, o início da carreira de Joan Crawford incluiu aparições em filmes ousados como O Casting Couch. Neste filme mudo, considerado explícito para a época, Crawford interpretou Gloria, uma atriz aspirante disposta a fazer qualquer coisa para ter sucesso. Quando sua mãe descobriu a natureza do filme, ameaçou deserdá-la. Pouco depois, Crawford conseguiu um contrato com a MGM, transformando-a em uma das atrizes mais celebradas de sua era. Apesar de sua imagem glamurosa, o passado de Crawford a assombrava, e ela eventualmente se afastou de sua família. O trágico amor de Jeanette MacDonald e Nelson Eddy. Jeanette MacDonald e Nelson Eddy eram o casal dourado da MGM nas telas, mas o romance fora das telas enfrentou obstáculos severos. O chefe do estúdio, Louis B. Mayer, desaprovou o relacionamento deles, temendo que isso afetasse suas carreiras. Quando MacDonald engravidou de Eddy, Mayer supostamente a pressionou a interromper a gravidez, ameaçando arruinar ambas as carreiras. De coração partido, Eddy acreditava que ela havia cedido às exigências de Mayer, levando à separação deles. A história de amor do casal é um exemplo pungente de como o sistema de estúdios exercia um poder imenso sobre a vida pessoal de suas estrelas. As dinâmicas familiares complexas de Natalie Wood. Uma estrela mirim que se tornou um ícone de Hollywood, Natalie Wood apareceu em clássicos como Rebelde Sem Causa e West Side Story. Nos bastidores, sua mãe, Maria, era uma força dominante, frequentemente borrando as linhas entre realidade e ilusão. A obsessão de Maria pela fama levou-a a manipular situações para avançar a carreira de Natalie, às vezes a um grande custo pessoal para sua filha. O primeiro casamento de Natalie, com Robert Wagner, terminou abruptamente em meio a rumores de infidelidade. Durante toda a sua vida, Wood lutou com as pressões da fama e o peso das expectativas da sua família, culminando na sua misteriosa morte por afogamento em 1981. Um caso que permanece sem solução. A lendária rivalidade entre Bette Davis e Joan Crawford. Bette Davis e Joan Crawford foram duas das atrizes mais formidáveis de Hollywood, e sua rivalidade virou lenda. As tensões atingiram o ápice durante as filmagens de O que Terá Acontecido a Baby Jane? Em 1962, quando Davis recebeu uma indicação ao Oscar por seu papel, Crawford fez campanha ativamente contra ela, chegando a aceitar o prêmio em nome da vencedora ausente, Anne Bancroft. Este ato foi visto como uma afronta direta a Davis e intensificou sua rivalidade. Sua animosidade foi alimentada por ciúmes profissionais e desfeitas pessoais, deixando uma marca indelével na história de Hollywood. A queda em desgraça de Ingrid Bergman. Ingrid Bergman foi uma das atrizes mais respeitadas de Hollywood, até que seu caso com o diretor italiano Roberto Rossellini se tornou público. Casada na época, o relacionamento de Bergman com Rossellini levou a um filho, gerando um escândalo que abalou Hollywood e além. Ela foi denunciada no plenário do Senado dos Estados Unidos, considerada uma influência poderosa para o mal. A reação negativa forçou Bergman a deixar os Estados Unidos. Ela viveu na Europa por vários anos antes de
por fazer um retorno triunfante, ganhando um prêmio da Academia por Anastasia em 1956, provando que seu talento poderia superar até mesmo a censura pública mais severa. A vida secreta de Charles Laughton. O renomado ator britânico Charles Laughton foi celebrado por suas atuações em filmes como O Corcunda de Notre Dame. No entanto, a portas fechadas, Laughton lutava com sua sexualidade durante uma época em que ser gay era um tabu. De acordo com memórias como Full Service de Scott Bauer, Laughton envolvia-se em relacionamentos discretos com homens. Esses aspectos ocultos de sua vida destacam as lutas que muitos atores enfrentaram ao equilibrar suas verdadeiras identidades com as expectativas do público. A luta de Maureen O'Hara por sua reputação. A atriz irlandesa Maureen O'Hara, conhecida por seu papel em Milagre na Rua 34, se envolveu em um escândalo quando a revista Confidential a acusou de se comportar de maneira inapropriada em um cinema. Indignada, O'Hara levou a revista ao tribunal, apresentando seu passaporte como prova de que ela nem estava no país no momento do suposto incidente. Embora o júri não tenha chegado a um veredicto, a carreira de O'Hara sobreviveu, e o caso contribuiu para o declínio do sensacionalismo de tabloides durante aquela época. Em 1938, Alice Brady ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante, mas não pôde comparecer à cerimônia devido a um tornozelo quebrado. Um homem aceitou o prêmio em seu nome e prontamente desapareceu com ele. O mistério persistiu por anos até que foi revelado que o homem era o diretor Henry King, que havia aceitado o prêmio para Brady de forma inocente. A história, no entanto, evoluiu para uma lenda urbana sobre um Oscar roubado, ilustrando como a desinformação podia se espalhar facilmente, mesmo nos primeiros dias de Hollywood. O Enigma de Missy, nas memórias de David Niven. O ator David Niven escreveu sobre uma estrela misteriosa chamada Missy em suas memórias, Bring on the Empty Horses. Descrita como deslumbrantemente bela, mas profundamente perturbada, a identidade de Missy tem sido objeto de especulação por anos. Alguns acreditam que ela foi baseada na atriz Rita Hayworth ou Ava Gardner. Ambas lutaram com demônios pessoais, apesar do sucesso. A interpretação de Niven lança luz sobre as lutas ocultas que muitas estrelas enfrentavam por trás de suas fachadas glamourosas. Shirley MacLaine e a Dança da Guerra Fria. Durante uma visita a Hollywood em 1959, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev assistiu a uma apresentação com Shirley MacLaine no musical Can-Can. O número de dança provocante chocou Khrushchev, que o classificou como imoral. O incidente tornou-se um choque simbólico de culturas durante a Guerra Fria, destacando as diferenças marcantes na expressão artística entre os Estados Unidos e a União Soviética. Clark Gable e o filho secreto de Loretta Young. Durante as filmagens de Call of the Wild em 1935, Clark Gable e Loretta Young tiveram um caso que resultou em uma gravidez. Para evitar escândalo, Young escondeu a gravidez e mais tarde afirmou ter adotado sua própria filha, Judy. A verdade só foi reconhecida publicamente anos depois. Judy Lewis cresceu sem saber que Gable era seu pai biológico, descobrindo a verdade apenas na vida adulta. Este segredo destaca os esforços que estúdios e estrelas faziam para manter suas imagens públicas. O casamento controverso de Jerry Lee Lewis. O pioneiro do rock and roll Jerry Lee Lewis causou alvoroço quando se casou com sua prima de 13 anos, Mira Gale Brown, em 1957. O escândalo quase acabou com sua carreira, à medida que o público reagiu com indignação. Lewis enfrentou boicote de estações de rádio e locais de shows, e seus ganhos despencaram. Apesar da reação negativa, o casal permaneceu casado por 13 anos e teve 2 filhos. O incidente continua sendo um dos escândalos mais infames da história da música. A misteriosa morte de Thomas Ince. A morte súbita do produtor Thomas Ince, em 1924, a bordo do iate de William Randolph Hearst, levou a uma especulação desenfreada. Oficialmente, Ince morreu de um ataque cardíaco, mas rumores sugeriam que ele foi acidentalmente baleado por Hearst, que acreditava que sua amante, Marion Davis, estava envolvida com Charlie Chaplin. A falta de uma investigação aprofundada alimentou teorias da conspiração. Embora nenhuma evidência concreta apoie as alegações escandalosas, o incidente permanece um mistério cativante de Hollywood. O fixer de Hollywood e o lado obscuro do sistema de estúdios. Howard Strickland, chefe de publicidade da MGM, era conhecido como o fixer de Hollywood. Ele gerenciava escândalos e protegia as estrelas do estúdio para que não prejudicassem suas carreiras. Isso frequentemente envolvia organizar abortos secretos para atrizes, já que gravidezes não planejadas poderiam arruinar suas imagens. Estrelas como Judy Garland, Lana Turner e Jean Harlow teriam procurado a assistência de Strickland. O sistema de estúdios exerceu um controle imenso sobre a vida dos atores, priorizando os lucros em detrimento do bem-estar pessoal. A reputação manchada de Clara Bow. Clara Bow, a It Girl original,
era um símbolo dos anos 20. 20 segundos. Apesar do sucesso, ela se tornou alvo de rumores maldosos orquestrados por sua ex-secretária, Daisy DeVoe. As acusações variavam de promiscuidade a abuso de substâncias, e até bestialidade, nenhuma das quais foi comprovada. A campanha difamatória danificou a carreira de Ball e contribuiu para sua aposentadoria precoce. Sua história exemplifica como o ciúme e a traição podiam devastar a vida de uma estrela. A trágica história de Frances Farmer. Frances Farmer era uma atriz talentosa, cuja carreira desmoronou devido a problemas de saúde mental. Conhecida por desafiar as normas de Hollywood, ela entrou em conflito com executivos de estúdio. Após uma série de explosões públicas e prisões, Farmer foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Ela suportou tratamentos severos, incluindo terapia eletroconvulsiva e alegado abuso em instituições psiquiátricas. Suas experiências angustiantes foram retratadas em filmes e livros, servindo como um alerta sobre o maltratamento da doença mental. A verdade oculta de Rock Hudson. Rock Hudson era um ídolo matinal cuja homossexualidade era um segredo bem guardado em Hollywood. Para manter sua imagem de galã, ele entrou em um casamento de conveniência com a secretária de seu agente, Phyllis Gates. Apesar dos rumores, a sexualidade de Hudson não foi publicamente reconhecida até ele ser diagnosticado com AIDS em 1984. Sua morte no ano seguinte trouxe ampla atenção à crise da AIDS e desafiou as percepções sobre a homossexualidade na América. O ato fatal da filha de Lana Turner, a vida pessoal de Lana Turner, virou notícia de primeira página quando sua filha, Cheryl Crane, esfaqueou fatalmente o namorado de Turner, Johnny Stompanato, em 1958. Stompanato era um mafioso abusivo associado ao submundo de Los Angeles. Cheryl afirmou ter agido em defesa de sua mãe durante uma violenta confrontação. O julgamento amplamente divulgado resultou em um veredicto de homicídio justificável. O escândalo cativou a nação e expôs as ligações perigosas entre Hollywood e o crime organizado. Triângulo amoroso de Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor, famosa por sua beleza e múltiplos casamentos, encontrou-se em um triângulo amoroso escandaloso após a morte de seu terceiro marido, Mike Todd. Ela começou um caso com um amigo próximo de Todd, Ed Fisher, que era casado com Debbie Reynolds na época. O caso levou ao divórcio de Fisher e ao casamento com Taylor. O público ficou do lado de Reynolds, manchando a reputação de Taylor. Apesar das consequências, a carreira de Taylor continuou a florescer e ela mais tarde reconciliou-se com Reynolds. Relacionamentos controversos de Charlie Chaplin. O lendário comediante Charlie Chaplin enfrentou numerosos escândalos relacionados aos seus relacionamentos com mulheres muito mais jovens. Ele se casou 4 vezes, sendo que sua segunda esposa, Lita Grey, tinha apenas 16 anos quando se casaram. Chaplin tinha 35 anos. Os documentos do divórcio de Grey incluíam alegações chocantes de infidelidade e abuso. As opiniões políticas de Chaplin também atraíram atenção durante a era McCarthy, levando ao seu exílio dos Estados Unidos. Sua vida pessoal frequentemente ofuscava suas contribuições cinematográficas. O amor proibido de Jean Harlow, conhecida como a Blonde Bombshell, foi proibida pela MGM de se casar com o também ator William Powell devido a uma cláusula de moralidade em seu contrato. O estúdio temia que o casamento diminuísse seu apelo sexual para o público. Harlow teria ficado grávida e, para evitar escândalo, internou-se em um hospital sob um pseudônimo para um procedimento secreto. Tragicamente, Harlow morreu aos 26 anos de insuficiência renal, deixando perguntas sem resposta sobre sua vida pessoal. O assassinato de Black Dahlia. O horrível assassinato de 1947 de Elizabeth Short, apelidada de Black Dahlia, continua sendo um dos casos não resolvidos mais infames de Los Angeles. Short era uma atriz aspirante, cujo corpo mutilado foi encontrado em um terreno baldio. A natureza horrenda do crime e as conexões de Short com Hollywood desencadearam uma cobertura sensacionalista da mídia. Diversas teorias e suspeitos surgiram ao longo dos anos, mas o assassino nunca foi identificado, o que contribuiu para a história sombria da cidade. O escândalo de Fatty Arbuckle. Roscoe Fatty Arbuckle era uma estrela do cinema mudo cuja carreira terminou abruptamente após ser acusado de estuprar e matar acidentalmente a atriz Virginia Rappe durante uma festa em 1921. Apesar de ser absolvido após 3 julgamentos, Arbuckle foi colocado na lista negra em Hollywood. O escândalo levou a pedidos de censura e ao estabelecimento do Código Hays, que governou o conteúdo moral nos filmes por décadas. As lutas silenciosas de Vivien Leigh. Vivien Leigh alcançou fama internacional como Scarlett O'Hara em E o Vento Levou, mas sua vida pessoal foi marcada por problemas de saúde mental. Diagnosticada com transtorno bipolar,
League experimentou variações de humor severas, que afetaram seus relacionamentos e carreira. Seu casamento com Laurence Olivier foi apaixonado, mas tumultuado, tenso devido à sua doença. A saúde de Lee piorou e ela morreu aos 53 anos de tuberculose. Seu brilho ofuscado pelo tormento pessoal. A vida oculta de Montgomery Clift. O ator. Montgomery Clift era um protagonista cuja vida pessoal foi mantida em segredo, devido à intolerância da época à homossexualidade. Clift lutou com sua identidade e recorreu ao álcool e às drogas após um acidente de carro devastador desfigurar seu rosto. Sua amiga próxima, Elizabeth Taylor, o apoiou, mas sua carreira declinou, e ele morreu aos 45 anos de um ataque cardíaco relacionado a substâncias, abuso. A morte de George Reeves. George Reeves, famoso por interpretar o Superman na série de televisão dos anos 1950, morreu de um ferimento à bala em 1959. Oficialmente classificado como suicídio, a especulação surgiu sobre jogo sujo envolvendo sua noiva, Leonore Lemon, ou um marido ciumento de uma ex-amante. A morte de Reeves continua sendo um tema de debate, refletindo a interseção nebulosa entre fama, relacionamentos pessoais e finais prematuros em Hollywood. O encobrimento do estúdio sobre a morte de Paul Byrne. Paul Byrne, um executivo da MGM e marido de Jean Harlow, foi encontrado morto em sua casa em 1932 devido a um ferimento de bala. O estúdio rapidamente rotulou como suicídio devido à impotência, mas rumores sugeriram assassinato. Alguns acreditavam que a ex-esposa de direito comum de Byrne, Dorothy Millett, estava envolvida. A rápida ação do estúdio visava proteger a carreira de Harlow, demonstrando o quanto Hollywood ia para proteger suas estrelas. A exploração de estrelas mirins, Shirley Temple, Mickey Rooney e outros atores mirins enfrentaram exploração na era de ouro de Hollywood. Eles eram submetidos a horas de trabalho exaustivas, contratos rígidos e, às vezes, condições abusivas. Tempo mais tarde revelou casos de assédio por executivos do estúdio. A falta de regulamentações permitia que os estúdios priorizassem os lucros em detrimento do bem-estar de seus talentos mais jovens. A supressão de Hattie McDaniel. Hattie McDaniel fez história como a primeira afro-americana a ganhar um Oscar por seu papel em E o Vento Levou. Apesar de sua conquista, ela enfrentou discriminação racial, sendo impedida de participar da estreia do filme em Atlanta e restringida a estereótipos, papéis. O sucesso de McDaniel destacou o racismo sistêmico em Hollywood e na sociedade mais ampla da época. A lista negra de Hollywood e o macartismo, o pânico vermelho da década de 1950, levou à inclusão de inúmeros atores, escritores e diretores na lista negra, acusados de simpatizar com o comunismo. Carreiras foram destruídas apenas com base em alegações. Os 10 de Hollywood, um grupo de roteiristas e diretores, foram presos por desacato ao Congresso quando se recusaram a testemunhar. Esta era expôs a vulnerabilidade da indústria do entretenimento à histeria política. A morte misteriosa de Thelma Todd. A atriz Thelma Todd foi encontrada morta em seu carro em 1935, estacionado em uma garagem acima do café que ela possuía. Embora sua morte tenha sido considerada envenenamento acidental por monóxido de carbono, rumores de assassinato envolvendo ex-maridos, conexões com a máfia e rivais ciumentos circularam. A morte prematura de Todd aos 29 anos se somou à lista de mistérios não resolvidos de Hollywood. A vida reclusa de Greta Garbo. A atriz sueca Greta Garbo era famosa por suas atuações e personalidade enigmática. No auge de sua fama, ela se aposentou abruptamente aos 35 anos, retirando-se para uma vida de isolamento. Especulações sobre sua sexualidade, supostos casos e desejo de privacidade alimentaram a intriga. O afastamento de Garbo da vida pública continua sendo um dos enigmas duradouros de Hollywood. As histórias não contadas das estrelas do cinema mudo. Muitos astros do cinema mudo caíram no esquecimento com o advento dos filmes falados. Carreiras terminaram da noite para o dia, devido a vozes inadequadas, ou ao gosto em mudança do público. Estrelas como John Gilbert enfrentaram dificuldades com a transição, enfrentando crises pessoais e profissionais. A natureza implacável da indústria deixou muitos esquecidos. Suas contribuições ofuscadas pela marcha implacável do progresso. Essas histórias ocultas e escândalos da era de ouro de Hollywood revelam um complexo emaranhado de glamour e escuridão. As estrelas que admirávamos na tela prateada muitas vezes levavam vidas muito distantes de suas personas na tela, lutando com demônios pessoais, pressões sociais e a natureza implacável da fama.